melhor desenvolvimento. Parece que na época a atividade de avaliação que eles utilizaram foi leitura, a leitura e a escrita. E o aluno da escola multisseriada ganhou, né, na linguagem deles, ganhou o aluno da escola multisseriada. Então, com esse argumento, eles conseguiram manter a escola. E depois assim, de um ano, recentemente eu voltei na comunidade, a gente pode perceber. A escola continua lá, desenvolvendo os trabalhos culturais, inclusive, né, com danças folclóricas, de quadrilha, e aí fazendo intercâmbio em outras comunidades para se apresentar. E aí a gente pergunta, é de uma escola nucleada? Geralmente que tem a estrutura maior, né? Tem um aparato maior. Aí eles dizem, não, é da escola multisseriada. Mas é a escola que é responsável? Aí o pai corrige, não é a escola que é responsável, é a escola e a comunidade. A participação da essa família. Participação da família. No entanto, na escola nucleada, a gente ouviu o relato de próprio pai, quando nós fomos acompanhar o transporte escolar, dos pais dizendo assim, fazia muito tempo que não tinha reunião com a escola. E a escola, por sua vez, a escola nucleada também diz da dificuldade que é dos pais participarem da vida escolar. Pela distância, quando marca uma reunião, nem todo mundo vai estar presente, né? Geralmente está quem está mais próximo. Então, há um distanciamento da família com essa escola. Teve pai que relatou não saber o nome do professor de seus filhos. A relação família-escola na multissérie é mais fácil pela localidade. A relação família-escola na nucleada é mais difícil. Aí por esse processo de transporte, pela dificuldade de não conhecer também esse professor, né? Na nossa ida de manhã, a mãe falou, olha, eu nunca mais, né, participei de uma reunião na escola. Por quê? Né? Olha o horário que saímos daqui. Né? Então não tem condições. Eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho filho em casa. Se a escola fosse próximo, teria como eu ir, né, para a reunião. Eu conheci o professor, o vira e mexe, eu estava na escola conversando com ele, então está aí, né, as situações da multissérie, né, e as situações da escola nuclear. Sair da multissérie para a escola multisseriada para possibilitar o acesso à educação de quinta a oitava. Também de organizar estruturalmente, né, os prédios escolares. Eram 133 no município de Curralinho até o ano de 2000. Prédios de escolas multisseriadas. Né? Então se reduziu, em média, 5, 6, 10. Então eram 33 escolas, né? Escolinhas dessas deixaram de existir e passaram a ser apenas uma estrutura de escola nucleada. Com isso é mais fácil de organizar, orientação pedagógica, é mais fácil administrativamente. Mais fácil para quem? Para os gestores, né? A prefeitura, ter uma estrutura de orientador pedagógico, custo, né? Orientador pedagógico, a direção, os professores, cada um, a ideia da educação urbana, transplantada para o campo. É uma questão que vai muito além do município. Isso é uma questão de política pública, né? Isso é uma questão que requer compromisso de todos pela educação, da população do campo, da população da floresta, da população ribeirinha, extrativista. Esse deve ser um compromisso. Dentro dos objetivos, né, do projeto de pesquisa, a intenção foi essa, né, de ver essa realidade, né, registrar essa realidade para se pensar em políticas públicas para mudar essa realidade. Acho que a gente percebeu isso na prática. Tem como mudar? Tem. Né? Se muda a questão do transporte? Muda. Né? Mas para os gestores públicos, o mais fácil foi esse. Né? Elimina um quantitativo de 33 escolas para se formar uma. Então se facilita para a gestão, mas dificulta a vida da população da floresta. Bem, isso tem sido, digamos assim, uma constante.
parece que cada vez mais as pessoas não conseguem imaginar a presença das escolas nas comunidades. O que é um problema, porque em muitas comunidades, essas escolas, às vezes, elas são o único equipamento público existente. Pode haver até outras instituições privadas, comunitárias, mas instituições públicas, às vezes a escola é a única naquela pequena comunidade. E aonde a escola está presente, a movimentação está presente. Por lá circula a aprendizagem, o ensino, o conhecimento. A escola é um lugar que reúne os moradores. A escola é um lugar que mobiliza. A escola dá vida à comunidade. À medida que você fecha a escola, você impede as pessoas de ter o seu direito à educação garantido no lugar onde eles vivem. Especialmente se os estudantes são criança, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é claro, as crianças devem estudar próximo ao seu local de moradia. A escola na comunidade, ela pode fortalecer a cultura local, ao mesmo tempo em que possibilita o diálogo dessa cultura local com os conhecimentos científicos, tecnológicos hoje existentes, produzidos pela humanidade. Então existe um conjunto, não é, significativo de questões que indicam a importância da escola estar presente na comunidade. E ao mesmo tempo existe uma ação direta dos gestores públicos no sentido de cada vez mais investir no transporte escolar, não é? Com o fechamento dessas escolas. O que eu considero, em algum momento, irresponsabilidade. Eu considero falta de conhecimento da cultura local, da realidade local. Porque na Amazônia, as nossas vias de acesso, quando elas existem, elas são muito precárias. E elas impõem muitas dificuldades para que as crianças, os jovens e os adultos possam acessar a escola. Certo? O MST começou recentemente uma campanha. Fechar escola é crime. E a gente precisa responsabilizar os gestores públicos que, de uma forma, digamos assim, mais apressada, eu considero, entendem que a única maneira de resolver o problema da universalização do ensino para os sujeitos do meio rural seja através da nucleação com a viabilização do transporte escolar. Hoje, existem um conjunto de políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério da Educação que justamente procuram fortalecer essa ideia de que o lugar dos sujeitos do campo estudarem é a sua própria comunidade. Na escola que existe aonde eles trabalham, aonde eles vivem. Uma escola que possa promover o diálogo entre a cultura local e a cultura universal. Então, para as políticas públicas, a presença das escolas nas comunidades, ela é uma questão fundamental. Mas não essa escola que hoje existe, multisseriada, precarizada, sem as condições necessárias da sua existência. Então a nossa pesquisa, ela foi entrevistar professores, estudantes, pais, gestores, pesquisadores, no sentido de compreender as vantagens e as desvantagens do processo de nucleação via o transporte escolar. E as condições em que essa nucleação hoje tem sido efetivada. Assim como as condições em que o transporte escolar tem sido oferecido aos estudantes. O quanto eles sofrem para ter
o seu direito garantido a uma escola pública. Nem podemos dizer ainda de uma escola pública de boa qualidade. Mas esse é o nosso horizonte. O nosso grupo, a nossa pesquisa, ou as pesquisas que a gente vem desenvolvendo, elas têm no horizonte, né, a escola pública do campo. Uma escola que seja popular, uma escola que seja para todos, uma escola que atenda da creche à educação superior, porque as pessoas precisam estudar ao longo de toda a vida. Infelizmente, o que a maioria hoje, a maioria dos sujeitos do campo hoje tem em termos de escolarização, são os anos iniciais do ensino fundamental e ofertado sob a forma das escolas multisseriais. Em todo esse processo de precarização, né, que a gente tem constatado.